Boa tarde a todos e todas, e todos também. Aqui é o Kizomba Recôncavo Baiano, fazendo mais uma dessas lives. Hoje o nosso tema será História, porque devemos conhecer História, por que estudá-la. E hoje teremos a presença do professor Leonardo. A gente fez uma live recente há pouco, a live não deu certo, e agora estou reabrir e vamos lá com. Vamos agora ver. Vamos aguardar o professor Leonardo agora. Ele já está na sala, já envia a solicitação. Estou entendendo porque o. Agora foi. Agora sim, né, Cláudio? Agora foi, né? Heil Hindiabless. Pronto, agora foi. Agora vamos só pedir a inspiração da nossa musa Clio para a gente começar. Eu vou fazer. Me vendo e ouvindo bem? Estou lhe vendo. Tá só cortado aqui na testa, se eu puder aumentar um pouco a. Eu tô sem o tripé, aí tô com o celular na mão. Tranquilo. Vai ter que ficar Pronto, assim agora, mesmo. agora ficou beleza. Bacana, né? Assim? Vai ficar assim. Para as pessoas verem essa sua bela cabeleira. Meu topete clássico aqui. Tranquilo. Então, eu vou fazer a seguinte apresentação. Eu vou me apresentar o projeto Kizomba e depois eu vou passar para o professor Leonardo para ele se apresentar e falando sobre o tema de hoje, que é a história, o que é a história, por que estudar história e qual a importância da história nas vidas das pessoas. Eu sou Cláudio Carneiro, sou licenciado em História, com pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira. Sou coordenador do Kizomba Recôncavo Baiano, que é um projeto aqui na cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, de divulgação de história, cultura, saberes, tradições dos grupos afro-brasileiros, africanos, indígenas e da cultura em geral. Por isso, temos agora a alegria de estar aqui com o professor Leonardo. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar e iniciar o tema de hoje. Pode ir, Leonardo. Beleza. Depois desses perrengues aí, né, Cláudio? Estamos aqui, firmes e fortes. Então, primeiro dar uma boa tarde para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Agradeço a presença de todo mundo aqui. Eu sou Leonardo Freitas, sou daqui de Alagoas, interior de Alagoas. Sou licenciado em História, sou pesquisador em História do Brasil e sou coordenador lá do nosso querido grupo de História Geral, né, onde tem vários professores, vários amantes de História também, que compartilham o mesmo espaço a fim de trocar ideias, né, e aprender sempre mais. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre por que estudar História e basicamente passar uma boa base de orientações para quem está começando, né, tendo seus primeiros contatos com o estudo de História, e também quem pretende, né, futuramente ou até no momento, ingressar num curso de História, né? Pronto. Aí agora fica a palavra contigo, Leonardo. Se quiser, eu posso fazer uma provocação do tipo, igual o do filho do Mark Bloch. Para que serve a história? Para que serve a história, né, Cláudio? É uma provocação bem pertinente para a nossa live hoje. Digamos que esse seja o fio norteador do papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Para que serve a história? É uma pergunta que as pessoas que têm esse primeiro contato com a história, elas não têm tanta dimensão ainda, né? Da abrangência que o termo história abarca. Não é? Nós vemos que durante o nosso ensino fundamental, até no próprio ensino médio, nós começamos a ter uma noção do que é história, basicamente pela noção do aprendizado. Ou seja, um pouco mais na frente a gente vai ter a noção da história como se fosse basicamente, a grosso modo, em duas vias, né? A história como aprendizado e a história como ensino. E aí nós vamos ter
divisões interessantes, que você, as divisões metodológicas e as divisões teóricas, não é? Então, nesse primeiro momento, quando a gente tem esse contato com a história, né, nessa visão do aprendizado, a nossa sede de aprender história basicamente surge da curiosidade. A gente tem curiosidade sobre determinado tema, a gente vai querer se aprofundar mais sobre o tema, e aquele tema puxa vários outros subtemas que vão acabar por deixar o nosso conhecimento bem mais abrangente sobre determinado assunto. Posso usar como exemplo para ilustrar isso que eu falei, o fato de eu basicamente gostar de história do Brasil. Eu gosto de história do Brasil do século XIX. Eu vou puxar um tema que eu dentro do século XIX, algum fato que eu goste muito, por exemplo, a figura do Dom Pedro II. Eu gosto muito. Aí eu vou procurar um pouco mais sobre a biografia dele. Dentro da biografia dele, nós temos a biografia de outros personagens que estiveram ali convivendo com ele no mesmo tempo. Nós temos o contexto social. Então, basicamente é isso. A história como aprendizado, ela parte desse pressuposto. Conhecer temas menores a fim de ter uma abrangência maior. Ou seja, a gente parte de uma curiosidade que num primeiro momento é bem rasa, é algo que desperta a gente o interesse em aprender história, como o Cláudio já citou outras vezes, que para ele, esse primeiro contato com a história, né, que despertou o contato com a história foi, salvo engano, o Egito, né, Cláudio? Essa história mais antiga, né? Então são esses pontos primordiais que a gente começa a ter essa curiosidade sobre temas. E um pouco mais para frente a gente pode comentar que é essa curiosidade acerca do nosso passado que vai possibilitar com que a gente faça essas mediações com o nosso presente, a fim de conhecer melhor quem somos nós hoje e o contexto que nós estamos inseridos hoje, a partir desses ensinamentos e conhecimentos que a gente pega no decorrer da nossa história, né? Então, só para resumir, só para fechar a ideia, para mim, para o Leonardo, que inclusive é algo que está na minha bio aqui do meu perfil, a história é basicamente isso. A história é um processo de educação. Ou seja, a história está lá, a história foi vivida por diversos personagens, por diversos contextos, guerras e tudo mais. E tudo o que aconteceu na história do mundo, ela serve como um processo de educação. A gente aprende, a gente faz essas mediações desses contextos, dessas casualidades e esqueci a palavra. Essas casualidades, etc. A gente vai ter essa noção dessas coisas que aconteceram no nosso passado para tentar puxar um pouco para o nosso presente e tentar entender melhor quem somos nós hoje, aonde nós estamos inseridos e qual é o caminho que nós temos aqui para frente, né? Então é basicamente isso. A história como aprendizado e como curiosidade talvez seja basicamente o primeiro contato, porque dando uma experiência pessoal minha, eu lembro que quando era criança, eu nasci numa cidade chamada Feira de Santana, aqui na Bahia, e quando eu era bem criança, eu ficava andando nas ruas da cidade, no centro, e tinha pouquíssimos prédios, tinha poucos prédios antigos, hoje tem menos ainda. E quando eu vi um prédio antigo, eu ficava, ó, quem morou aqui? De onde esse prédio surgiu? Como essa cidade foi construída? Por que estamos aqui? No caso, a feira, porque até o próprio nome da cidade, Feira de Santa Ana. Por que o nome da cidade era Feira de Santa Ana? Então, essa curiosidade acontece com as crianças, entendeu? Então, a gente pergunta, por que estamos aqui? Então, tem a história, como o professor Leonardo falou, a história como curiosidade e a história como aprendizado. E a gente começa a aprender a história com a nossa família, porque tivemos pais, mães, avós, bisavós, a gente simplesmente não surgiu do nada. Agora,
tem aquela questão que quando a gente passa pela escola, que fica adolescente é época de questionamento. A gente começa a questionar. Por que existe a história? Por que existe a escola? Porque eu tenho que aprender. Sabe aquela piada? Quando é que o adulto vai usar a fórmula de Bhaskara? Eu sempre essa piada no colégio. Quando é que eu vou... Porque até hoje eu sei que VM é igual a delta S sobre delta T. Então, o que é minha birra é o seguinte. Quando o professor, o educador ou o cientista daquela disciplina é entusiasta, ele responde isso. No caso, eu, atualmente, Leonardo e outros como professor de história, eu sempre digo, olha, esse negócio de a história como disciplina existir para a gente aprender com os erros do passado, é balela. Tem até uma piada que eu gosto de contar, eu sempre pergunto às pessoas, vocês sabem o que aconteceram depois da Primeira Guerra Mundial? Aí as pessoas, sim. O que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial foi a Segunda Guerra Mundial. Então, se as pessoas aprendessem com o passado, não iriam fazer uma Segunda Guerra. Já tinha a experiência da Primeira Guerra, o desastre, o morticínio, a tragédia que foi na Europa e no norte da África, da Primeira Guerra Mundial. Para que a Segunda? Então, até seria maravilhoso, como nossa vida seria melhor se as pessoas aprendessem com o passado, não repetissem os erros do passado. Ou então, como diria titio Fernando Brodel, que tem aquela questão das longas durações, por que certos erros do passado persistem até os dias de hoje? Entendeu? Então, eu acho o seguinte, que a história é uma fonte de sabedoria. O professor de história apresenta como acessar essa sabedoria. Agora eu queria saber do professor Leonardo, baseado no caso ele concorde com o que eu estou dizendo, que ele pode discordar também, né? Sendo a história uma fonte de sabedoria, porque temos os vestígios do passado. Temos as fontes escritas, as fontes, as pinturas, tudo que do passado que sobreviveu até os dias atuais. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, Leonardo. O que instiga? Como é que você lida com as pessoas dizendo, olha, como você vai acessar esse passado? Na sala de aula, no dia a dia, você fala, eu gosto de história. Como é que você induz as pessoas a dizer, olha, o passado existe. Como a gente vai acessar o passado? Eu gostaria de ouvir para ter essa dica de ouro aí. Bacana, Cláudio. A gente pode perceber, no próprio contexto que a gente vive hoje, que todo esse acesso a recursos informativos sobre o nosso passado, né, sobre até recursos sobre a própria metodologia de aprender a história, a gente percebe que hoje a gente tem um espaço mais aberto para esse tipo de coisa. A gente tem internet, a gente ainda tem o recurso dos bons livros, né? Ainda hoje nós vemos bons historiadores que ainda publicam livros e boas obras sobre diversos temas. Então, a gente hoje tem um espaço muito maior para ter mais contato com a história, não é? Então, nas próprias instituições de ensino, a gente vê um espaço bem maior hoje, embora a gente tenha isso em mente de que a própria carga horária da disciplina de história é baixa, a adesão dos alunos à disciplina é baixa, a gente ainda percebe que hoje a gente tem um espaço bem maior. Quando a gente volta um pouco atrás e vemos assim, no século passado, a gente vai analisar o próprio ensino de história, era um ensino bastante limitado, era um ensino bastante restrito a informações bem escassas sobre o próprio contexto histórico. Hoje, um simples jovem já pode ter em mente de que a história ela não serve apenas para a gente decorar datas, decorar personagens, saber quem foi, por exemplo, Dom Pedro, saber quem foi personagens da história, né? Então a gente percebe que hoje em dia os próprios jovens que estão nas instituições de ensino, eles já têm essa ideia na mente
de que o estudo de história, ele tem de ser mais abrangente ao contexto, né? A gente percebe que hoje a história em si, o estudo da história hoje, ele é quase que um estudo sociológico e antropológico do ser humano, da sociedade, não é? Então, como eu disse, voltando um pouco atrás no tempo, o ensino de história era totalmente restrito, era algo muito bem escasso mesmo, onde você tinha ali as pautas que você tinha que aprender basicamente uma data e você se restringia a isso, você não tinha uma potencialização em cima do assunto para saber o que se findou naquela data, qual o contexto daquela data, por que aconteceu aquilo e quais foram os fatos variantes daquele acontecimento. Hoje, no estudo de história, a gente já tem uma abrangência maior. Quando a gente pensa sobre uma data, quando a gente pensa sobre uma Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a gente vai estudar, para além dos personagens da guerra, a gente vai estudar, para além das casualidades, para além das variações dessa guerra, para além dos resultados, para além das problemáticas, a gente vai sempre dar essa noção de que determinado tema ele tem sempre algo mais a contar, algo mais além para a gente poder aprender. Não sei se respondi claramente a pergunta do Cláudio, mas basicamente meu pensamento é esse. Concordo muito. Respondeu. E vai aquela questão. O que a gente vai usar do conhecimento histórico nas nossas vidas. Essa é uma questão que eu gosto sempre de frisar com as pessoas. Olha, você precisa conhecer a história para você se conhecer, em parte, né? Conhecer o local que você mora, tanto bairro, cidade, estado, país, continente, e as relações do local que você está com o resto do mundo. É por isso que eu, inclusive, eu fiz um teste para hoje, eu falei da questão historiográfica. Porque o que acontece? Historiográfica, história e geografia. A gente sabe que a história existiu quanto passado, está acontecendo agora, nesse momento, e vai persistir pelo futuro, ao menos enquanto houver humanidade. Enquanto houver humanidade, haverá história. Isso é fato. E aquela questão que o que eu vou fazer com o que eu aprendi sobre a história? Porque eu tive que aprender que existiu a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Paraguai, Guerra do Contestado, Guerra de Canudos. Por que eu preciso saber que existiram essas guerras? Entendeu? Aí é o que eu sempre falo, para você ter a chamada consciência histórica. Consciência histórica é o quê? Você vê um fato que está acontecendo no mundo atualmente e correlacionar, fazer uma analogia com o fato que já aconteceu. Porque a humanidade deve ter, vamos supor, pelo menos no caso do Homo sapiens, temos aí o quê? 12, 15 mil anos. Eu vou usando o meu querido Egito antigo, a gente tem 3.000 anos de história do Egito, antes de Cristo, mais 2.000, temos aí uns 5.000 anos de acervo do que aconteceu, do que chegou até nós. Então, essa questão é como a gente acessar, por exemplo, digamos um fato que aconteceu, aconteceu uma eleição recente no Brasil, em que vários sentimentos vieram à tona, várias ideologias, várias posições. Aí a gente vai para o jornal e vê o pessoal falar, palavra tal, digamos, aleatoriamente, neofascismo, ideologia. Aí a gente fica se perguntando, o que são essas palavras? O que essas palavras representam? A história te dá isso aí. Se você
chegar com um professor de história e perguntar o que é sociologia, o que é ideologia, o que é fascismo, o que é neofascismo, o que é nazismo, o que é racismo, essas situações o seu professor de história vai orientar. E ele vai orientar de forma científica. Ele não vai dizer, eu acho isso. Não. Ele vai dizer, ó, existe uma noção de conhecimento, existem pessoas que trabalharam sobre isso, pessoas que escreveram livros, pessoas que definiram. Tal conceito é isso, porque no passado aconteceu isso, se definiu como isso. Então, essas referências a gente tem com a história. Então, eu sempre brinco, quando a gente está perdido no mundo, sem saber o que está acontecendo, a história é como se fosse um farol. A gente vai a ela, vai aos historiadores, aos professores de história, e a gente se conecta. Por isso, Leonardo, eu gostaria de lhe perguntar, para você me matar uma curiosidade. Qual foi a pergunta, como essa, mais curiosa que alguma pessoa lhe fez sobre a história? Sobre história, uma pergunta curiosa que alguém me fez sobre história? Tipo assim, ó, professor, isso aqui. Aí você parou assim. Você lembra de algum caso específico disso? Poxa, não estou muito bem lembrado não, Cláudio. Mas assim específico. Acontecido, né? Mas já aconteceu, sim, com certeza. Mas eu não estou bem lembrado. Mas eu me lembro que teve uma vez algo relacionado à Segunda Guerra. Me fizeram uma pergunta. Poxa, não vou me lembrar especificamente o que foi, Cláudio. Não vou me lembrar. Mas me fizeram uma pergunta para você lembrar. Tá. Eu vou dar um minuto para lembrar e a gente vai perguntar, vai atender uma resposta de um conhecido nosso. Ele é até um entusiasta do movimento comunista no Brasil, o nosso amigo Caio. Ele falou da questão de filmes. Uhum. Entendeu? Eu sempre, quando eu atuo como historiador, como eu vou tirar curiosidade de uma aula, eu sempre utilizo algum filme. Eu estou falando isso aí, Leonardo, para você lembrar desse caso, viu? Tá. Lembrar, você vai dar esses minutinhos para lembrar. Eu sempre indico um filme. Aí eu falo, ó, teve tal situação, por exemplo, alguém me pergunta, por que a Primeira Guerra Mundial? Foi uma guerra no mundo todo? Às vezes uma pergunta bastante óbvia e até bastante simples de ser feita, não é simples de responder. Mas você está na sala de aula, ou então num bate-papo com os amigos, o cara, e por que a Primeira Guerra Mundial? O mundo todo estava em guerra? Aí você tem que explicar. Quem é da história consegue explicar bem. Eu só não entendi ainda porque a maioria das curiosidades que as pessoas têm sobre história é relacionada à guerra. Você já notou isso, Leandro? Já. Eu creio que eu creio que seja devido a mais a Segunda Guerra mesmo. Eu creio que os veículos de informação dispuseram muitas energias em cima do caso da Segunda Guerra. Né? Então a gente teve muito documentário, teve a questão do Holocausto também. Então eu creio que por conta disso a Segunda Guerra esteja tão inserida dentro do imaginário de muita gente. Né? A gente teve toda a questão do nazismo, a gente teve diversas pequenas guerras dentro de uma guerra só. Né? Então eu acredito que por conta disso os veículos de informação se dispuseram mais a divulgar e se dispor mesmo a tratar em cima disso. Tanto é que foi tanto a divulgação do caso da Segunda Guerra que acabou que a primeira ficou um pouco aquém ali das informações, né? Muita gente não sabe ali diferenciar uma guerra da outra, né? Às vezes confunde, e eu estou já me lembrando aqui que a pergunta foi realmente em
nessa divergência de uma guerra para outra, né? A pessoa me perguntou alguma coisa da segunda, sendo que aconteceu na primeira ou foi vice-versa, alguma coisa assim. Eu acho que trocou os personagens, era alguma coisa relacionada ao Hitler, alguma coisa relacionada ao Hitler na Primeira Guerra, como se ele tivesse inserido dentro da Primeira Guerra, foi alguma coisa assim, que me perguntaram uma vez, que ficou na minha cabeça assim, poxa, que pergunta mais... Será que não deu tempo da pessoa aprender uma coisa básica dessa, de que Hitler foi um personagem ali marcante da Segunda Guerra, né? Acabou me trocando ali as bolas. Às vezes as pessoas ainda têm esse problema, né? De trocar, fazer essa questão temporal, né? Essa confusão dentro do tempo, né? De que uma coisa aconteceu dentro de outro período. E digamos que, basicamente, no nosso ensino, né? É um pouco precário, né? Essas informações sobre a Primeira, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, sobretudo. Às vezes é tão passada por cima ali que a gente não sabe quem era quem ali, resultados, causas, até dentro dos próprios conflitos mesmo da Primeira Guerra, a gente acaba não tendo muita ciência, porque não é algo muito popular. Acho que a palavra-chave é essa mesmo, que a Segunda Guerra ela acabou se tornando popular no imaginário das pessoas. Por isso que até entre os jovens é algo mais comum. A gente vê isso no cinema. Se eu Sim. lhe perguntar aqui 5 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai me dar 15 ou 20. Agora, se eu lhe perguntar 5 filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, aí você vai forçar mais sua memória. E veja, Cláudio, que eu creio que seja até alguns aspectos narrativos mesmo dessas tramas, né? A gente vê essa infinidade de filmes sobre a Segunda Guerra. Existem muitos filmes ali fechadinhos em uma história que demoram cerca de 1h30. São filmes fechados, diversos filmes, muitas produções pequenas, fechadinhas ali. E quando a gente vai pegar um filme sobre a Primeira Guerra, a gente já vê uma produção já de mais de 2 horas de duração, de onde tem temas mais complexos, que às vezes esse tipo de produção não entra muito bem dentro da cabeça do pessoal mais jovem, né? Então, eu creio que os filmes sobre a Segunda Guerra são filmes mais comerciais do que os filmes da Primeira Guerra, justamente por isso. Por eles terem esse benefício, entre aspas, narrativo, de que eles são bem fechadinhos ali, duram menos, são mais fáceis de entender, né? Então, eu creio que tem essa questão também. Agora a gente vai sentar para fazer um papo essa questão, né? Porque algumas coisas da história são mais populares do que outras. É um tema para a gente um futuro bate-papo. Sim. No caso, o Leonardo, ele é um professor, um pesquisador e o período que ele mais gosta é justamente o século XIX, não é isso, Leonardo? Isso mesmo. É porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte: a você estuda história, você é historiador. Aí as pessoas pensam que a gente é uma espécie de Google, né? Que a gente vai até saber a linhagem dos juízes dos reis de Israel de cabeça, com data. Que, na verdade, quando a gente... É uma coisa legal, aí você chega assim, você vai entrar na faculdade de História. Você vai estudar História? Não, a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende a estudar História na faculdade. A gente não estuda História. O que a gente aprende na faculdade é como estudar a História. Porque simplesmente estudar a História é impossível. Por baixo aqui, considerando uma datação específica, são 5.000 anos. Como é que você, em uma vida, você vai estudar 5.000 anos de história, vai viver, vai se alimentar, vai fazer outras coisas? É impossível. O que a gente aprende na faculdade é como estudar. Então, cada estudante, em determinado momento, ele vai gostar de um período, de um local, um evento, e ele vai escolher estudar isso. No meu caso particular, como o Leonardo falou, de criança, meu primeiro contato com a história foi com a África, através do Egito, que fica em África. Eu gosto de repetir isso, porque tem algumas pessoas que já me perguntaram se o Egito ficava na Ásia, na Europa, entendeu?
o Egito fica na África, foi um país 100% africano, fundado, reinado por africanos. E por detalhe, o Egito Antigo foi por homens e mulheres negros africanos. É bom relatar bem isso, porque tem gente que acha que os povos do Egito Antigo eram brancos, de olhos azuis, loiros. Não. Se está na dúvida, é só olhar as estátuas. As feições das estátuas são de povos negros. E como eu escolhi estudar a África, eu vou dar uma dica de ouro aqui. A África, quando eu estava na escola, só se tratava de África, escravidão. Parecia que não existia mais nada em África. Escravidão. Quando eu via filmes sobre África, eu via nos filmes europeus em África. E os africanos? Um continente enorme daquele. Cadê os africanos? Na faculdade foi que eu consertei isso. Eu comecei a estudar África por autores africanos, historiadores africanos. Eu escuto música de africanos, literatura de africanos. Inclusive, só dando uma curiosidade aqui, o Senhor dos Anéis, o professor Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, ele nasceu na África do Sul. Ele é africano. Ele nasceu em África. Tem cidadania inglesa porque ele nasceu em um local que no momento que ele nasceu era uma colônia inglesa, mas era o continente africano. Entendeu? E é isso que eu ia falar. Um detalhe que eu sempre falo com as pessoas com que eu converso, com alunos, com qualquer pessoa, eu sempre trago a seguinte curiosidade. Principalmente para os adolescentes. Existiam reis africanos, princesas africanas, rainhas africanas, porque a pessoa gosta muito de... As pessoas têm contato com a história com filmes. Aí vê filmes do Rei Arthur, muito de fantasia medieval europeia. Aí eu falo, não, na África também tinha. Na África tinha cavalaria. Inclusive naquele filme Mulher Rei é retratado isso, porque não vou soltar nenhuma spoiler do filme, mas vai ter um reino chamado Reino de Oió, que esse reino utilizava pesadamente cavalaria. E isso está naquele filme Mulher Rei. Quem quiser assistir, assista. Você vai ver isso aí. O reino de Daomé não tinha cavalaria, mas o reino de Oió tinha. E no seu caso, Leonardo, eu falo sempre dos reis e rainhas africanos, principalmente para autoestima e para ter empatia com os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes negros. E isso, você conhece a rainha Ginga, você conhece as rainhas mães do antigo Sudão. Então, sempre é um gancho que os adolescentes conversam. E tinha rainhas em África? Tinha, eu começo a explicar. E no seu caso, do século XIX, o que é que você dá aquele gatilho de curiosidade para as pessoas? No caso da história do Brasil, que é sua grande paixão. Então, eu falo assim, século XIX, mas porque todas as minhas pesquisas foram em torno do século XIX, né? Mas, basicamente, quando eu quero me aproximar mais de um público mais jovem, como você falou aí, Cláudio, quando eu quero me aproximar mais de um público mais jovem, trazer uma história mais atrativa, mais curiosa, isso voltado para a história do Brasil, eu puxo mesmo basicamente naquele tema que eu tratei naquele mini curso que eu fiz há um tempo atrás no Brasil dos viajantes, né? Muitas vezes a gente pega ali a história do início ali, né, do surgimento da colônia portuguesa no Brasil, e a gente começa a perceber que tudo isso no ensino médio, no ensino fundamental é passado muito, muito rápido. A gente não tem contato com pequenos temas mais interessantes, não é? Então, quando eu quero me aproximar mais um pouco desse pessoal mais jovem, trazer mais a curiosidade, eu uso mais essas informações mais, digamos assim, entre várias aspas, essas informações mais underground, né,
do que se chama de descobrimento do Brasil, né? Então eu vou trazer relatos de viajantes, não é, tanto holandeses, tanto portugueses, ingleses, franceses, que dentro desses relatos a gente vai ter a gente tem informações de, por exemplo, criaturas míticas, fantabulosas que existiam dentro dos mares da costa brasileira. Então, quando você já fala sobre criaturas fantabulosas, você já gera na mente de quem está escutando uma curiosidade, como eram essas criaturas. E ainda bem, a gente tem algumas poucas ilustrações, né, do tempo. Eu dou como exemplo uma que se encontra no livro do, do André TV, né, sobre a França Antártica. A gente já percebe ali algumas imagens, algumas ilustrações de como eram essas criaturas fantabulosas que esses navegantes eles se deparavam, sim ou não, dentro desses mares, né? Então eu creio que essa visão mais fantástica daquilo que aconteceu atrai um pouco mais a curiosidade, mesmo que seja algo que gere bastantes dúvidas e que fica ali naquela corda bamba de se era verdade ou não, né? Eu, basicamente, como eu expliquei no nosso mini curso, à época, que eu não acredito firmemente que existia uma criatura fantabulosa nos mares, né? Eu creio que o próprio André TV cita isso na sua obra, de que existia, né, a ideia de que ele era um francês, né? Eles tinham aquela região da França Antártica na costa do que hoje é o Rio de Janeiro. Então eles tinham essa ideia de que se a gente criasse a ideia, a noção de que envolto aqui nos nossos domínios, né, existem essas criaturas perigosas, fantabulosas, de que não se tem tanto conhecimento de causa e de efeito, iria gerar, né, nos seus adversários, né, nos seus concorrentes mercantis, a ideia de que não se podia chegar perto pelo perigo, né? Então, por isso que eles esboçavam, né, aquelas figuras, aqueles monstros bem horrendos, bem fantásticos mesmo, que provocariam medo naqueles que vissem, né? Então, a grosso modo, eles diziam: nessa região aqui tem esses monstros nos mares, não vá. A gente foi, sobreviveu às tormentas, mas é algo muito perigoso, não vá. Isso faria com que os seus adversários, né, nessa corrida, ficassem um pouco atrás, justamente por conta desse receio de se deparar com essas imagens horrendas dentro dos mares, né? Então, só para resumir, eu penso que chamar esse público exige ter essa versatilidade ao contar uma história, né? Você não pode contar uma história pura e simples sobre aquilo que ela foi, ou seja, tomar a história como um fato verdadeiro, fixo, que aquilo ali é imutável, né? Uma história verdadeira. É isso que a gente aprende, por exemplo, no ensino fundamental e no ensino médio. Existe aquela posição em que o professor sabe tudo, o aluno não sabe nada, e toda aquela informação que ele passa, por estar num livro didático, é verdade. Por ele ser o professor, é verdade. Então, quando a gente já tem um contato com a universidade, por exemplo, a gente percebe que não é bem assim que as coisas têm de funcionar. A gente, por exemplo, se a gente recebe a informação no ensino médio de que no mar, dessa história que eu falei, né, se nos mares existiam monstros, obviamente os adversários não iriam navegar por esses mares, né? Já quando a gente entra na universidade, só para usar isso como ilustração, na universidade a gente vai entender por que criou-se esse mito de que existiam monstros nesses mares. A gente vai saber se esses outros concorrentes eles navegaram por esses mares, ou seja, é uma história para além
do fato que é entregue, né? A gente vai esmiuçar a ideia, vai procurar os contextos históricos, sociológicos, para tentar entender ali o que se deu dessas informações que a gente recebeu. Mas, basicamente, por ser um estudo que muita gente, até eu mesmo, posso considerar um pouco maçante, um pouco chato, é justamente por isso que a gente cria essa ideia mais figurativa, né? A gente cria essas histórias fantásticas para despertar mesmo a curiosidade, o interesse, porque, querendo ou não, é algo que entra na mente ali e gera muita curiosidade. Inclusive, nosso amigo fã de Marx, de Stalin, Trotsky, aquela galera toda da Rússia, do Caio, fez outra pergunta. Hoje ele está, como se diz aqui no baianês, perguntador. Tem essa expressão em Alagoas, Leonardo? Perguntador? Perguntador não, eu creio que seja algo mais da Bahia mesmo. Perguntador. Baiana. Quando o cara fica perguntando toda hora, fala, você é um perguntador. É aquele cara que faz 300 perguntas. Ele está dizendo que, perguntando a eu e a você, apesar dos fatos que estão acontecendo no mundo atual e tudo, se a gente ainda consegue amar a história. Eu, respondendo da minha parte, eu consigo amar a história. Porque, primeiro, o que a gente tem que fazer é ensinar, como o Leonardo falou aí, não pode falar, mas é o seguinte, tem que ensinar a história de um jeito divertido, porque pode ser divertido o ensino da história. Existem abordagens, perspectivas divertidas no ensino da história, que não vai comprometer o conhecimento, não vai diminuir a cientificidade da coisa, mas as pessoas vão gostar. O professor Fernando Novaes, que é um dos maiores historiadores do Brasil, ele diz o seguinte, sobre ser historiador, trabalha-se muito, ganha-se pouco, mas você sempre tem bons assuntos para conversar. Você acaba se tornando uma pessoa interessante. Em uma mesa de jantar, ou em uma mesa de bar, ou num almoço, ou em uma festa, algumas pessoas vão lhe perguntar e vão querer lhe ouvir. Então, sim, cara, eu acho que entendo. Eu continuo amando a história, apesar dos humanos. É uma redundância, mas tem que ser dito. Inclusive, outro dia fiz uma piada com uns amigos meus. Falei, olha, vocês acham que eu não gosto de gente. Não, eu gosto muito das pessoas. Eu amo as pessoas. Preferencialmente as que já morreram, claro, né? Porque as que já morreram não vão me dar mais trabalho. A vida deles já acabou, está documentada, está registrada. Então, mas o historiador é isso. O historiador conversa com os mortos. Não na sessão de, sei lá, como é o termo, como é que faz contato com os mortos. Psicografia, né? Não é uma psicografia. A gente conversa com os mortos, com os vestígios que os mortos deixaram para a gente. Isso não é algo macabro. Não. Eu considero algo divertido. E trabalho sempre com isso aí, com curiosidades, com novas perspectivas. Se a pessoa transmite, por exemplo, tem aquela questão, é uma ciência humana. Se não for interessante aos humanos, então quem está transmitindo conhecimento, sinceramente, na minha opinião, fracassou. Essa questão dos monstros mesmo que o Leonardo falou, tem um livro de uma das maiores historiadoras do mundo, na minha opinião, que é a professora Laura de Mello e Souza, que é O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Está aqui na minha estante. Que fala das bruxarias, das feitiçarias aqui no Brasil. Na nossa terra, no nosso local que a gente mora. Inclusive das visitações da Inquisição. A gente não teve um tribunal do Santo Ofício no Brasil. A gente teve visitações do Santo Ofício. Que, inclusive, são uma coisa que eu sempre relato. Falei, gente, a Inquisição não ficou só na Europa, não. A Inquisição participou do Brasil. A Inquisição portuguesa, porque nos filmes só retrata mais a espanhola. Mas tivemos a Inquisição portuguesa. E a Inquisição não esteve como tribunal, mas esteve como visita oficial. Pessoas aqui do Brasil foram levadas para Portugal, julgadas, condenadas. E hoje, para a gente, tem umas partes do livro, sem desrespeitar a grande professora Laura de Mello, que são engraçadas.
os relatos de feitiçaria, tem alguns que são cômicos. Hoje em dia a gente lê, a gente até não aguenta dar nada, mas na época seriam trágicos. Eu lembrei, Cláudio, daquele trecho do Monty Python em busca do cálice sagrado, que eles vão ponderar, né, se aquela moça lá é uma bruxa ou não. Aí eles começam a fazer uns testes mirabolantes lá, se ela tem o peso de um ganso, ela é uma bruxa, aí bota ela numa balança com o ganso, ela tem o mesmo peso do ganso. Eles começam a gerar uma cientificidade fajuta ali para provar o argumento de que ela era uma bruxa, né? Aí quando você precisa do absurdo para comprovar o seu argumento, o que a gente aprende é uma coisa chamada falácia. É quando você justifica o seu argumento de uma coisa absurda. Aí você fala, isso é coisa do período medieval? Isso é coisa do filme do Monty Python e o Cálice Sagrado? Não. A gente viu isso aí ano passado. Muito. Você vê isso nos dias atuais, quando teve um cara que se acidentou com um foguete querendo provar que a Terra era plana. A Terra era plana, segundo ele, né? Então, gente, a história nos dá isso tudo. A história não serve como referência para a gente trabalhar essas situações. Seja uma loucura de alguém achar que no plano do século XXIII a Terra é plana, a gente tem essas ferramentas da história e outras tantas questões. Eu acho que a história é uma ferramenta maravilhosa. E eu sou um entusiasta da história, o Leonardo, estudante da história, o nosso amigo Caio, apesar das brincadeiras que a gente fez aqui, ele é um entusiasta da história, ele nem tem formação em história, ele tem formação em direito, mas é um apaixonado por história, então ele fez essa pergunta, eu acho que para ele mesmo, mas entendeu? Então, eu acredito que, para não estender muito, a gente conseguir salvar essa live, né, Leonardo? Eu diria a gente já está com quanto tempo aqui, Cláudio? Poxa, quase 1 hora, né? Que o papo sumiu. Outro detalhe, viu, gente? O historiador fala de normal, viu? Realmente. Então, eu acho que você pode fazer as considerações finais aí, salvar a live. Se as pessoas quiserem gostar, a gente pode fazer outras no futuro com esse tema que é bastante extenso. Sim, só para complementar, né, a pergunta do Caio, né? No caso, para complementar a resposta que o Cláudio ofereceu ao Caio, né? Para que no futuro a gente tenha, né, essa difusão pelo amor ainda, né, ao estudo da história, é preciso que a gente invista em metodologia de ensino de história, né? É preciso que os próprios professores tenham esse tato, né, daquilo que eu falei ainda há pouco, né, de saber como lidar com a história. Não é? A história, ela possui um fato e ela possui variações do mesmo fato naquilo que se conta. Então, o professor ele tem que saber lidar com a história para poder ensiná-la. Então, é a partir dessa metodologia de ensino que a gente vai poder preservar na mente dos jovens esse amor por estudar história, né? E fazer com que se entenda a necessidade de saber de fatos importantes e também não só desses fatos. Aquilo que eu disse lá no início, né? É não saber apenas dos fatos, mas saber para além dos fatos. E eu creio que, para resumir mesmo a minha fala, é isso, é estudar a história para além da história. Fazendo da história um processo muito divertido de educação. Eu creio que, basicamente, é isso. Isso mesmo, eu só queria complementar que com isso que o Leonardo falou, relatou aí, a gente constrói uma opinião. Entendeu? E construir uma opinião com base no que o Leonardo acabou de relatar aí, é uma opinião que vale a pena ser escrita. Porque a gente está vivendo hoje num mundo de
que as pessoas estão relatando, defendendo, professando absurdos terríveis. Alguns inicialmente podem soar como cômicos, trágicos. Entendeu? Ignorância, estupidez, não é uma coisa, não vai construir um país, uma nação. Só vai retroagir enquanto processo civilizatório. Mas eu acho que nós tentamos dar nossa mensagem, nos esforçamos desse melhor. Espero que as pessoas tenham gostado. A gente está aberto a críticas, sugestões, correções. A gente falou alguma coisa que não fez a citação correta, pode puxar na sua orelha depois. E vamos encerrar essa live. Eu vou agradecer a presença de um dos meus bichanos que estavam aqui, me dando um apoio moral. Tá reclamando. Eu tenho dois bichanos aqui em casa. Ixi, é porque a família Leonardo cresceu, né? A gata dele. Tem 4 aqui, Cláudio. A mãe e mais 3 aqui. Esse aqui era de rua, me adotou. Eu tenho um outro, que é filha da casa, esse aqui me escolheu. Mas assim mesmo. Ele está dando uma apoio moral aqui, apesar da reclamação. Então, muito obrigado a todos. Quero agradecer de forma especial ao Leonardo, que se dispôs a bater esse papo com a gente. A gente tem um grupo de história, que a gente fala algumas coisas com história, a gente tem mais um bate-papo, a indicação de livros que está no WhatsApp. É um grupo fundado pelo Leonardo. E quem quiser participar, é só entrar em contato com o Leonardo aí. E é ao menos divertido, viu, cara? A gente continua amando a história, apesar dos pesares. Valeu, Leonardo. Muito obrigado. Valeu, Cláudio. Organizando outras lives aí, tem uns amigos aí. Tem um amigo nosso aí que gosta muito de cangaço, apesar de não ser nordestino. Mas eu acho que ele é meio nordestino, viu? Nossa próxima live será sobre o cangaço, certeza. A gente vai apertar a mente de um cidadão aí, com certeza ele vai aceitar, viu? Eu não vou dizer que é uma pessoa chamada Cleiton, porque eu não vou revelar os nomes, mas vamos aguardar. Valeu, meu irmão. Um agradeço, Cláudio, pela proposta. Estamos aí, né? Um abraço, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigadão. Vamos salvar essa live aqui.